A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Autenticidade contra uma Fé Morta. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 5 e vamos comentar a autenticidade contra uma fé morta. Nesta lição nós vamos ver, dando prosseguimento ao que nós estamos estudando na carta de Tiago, que ele vai justamente apresentar essa visão prática da fé cristã, desafiando justamente os crentes a demonstrar sua fé por meio das ações. O texto abordado será Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 25. Nesta lição também abordaremos 3 pontos principais, que é o perigo de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio das ações e os exemplos bíblicos de fé ativa, de fé viva, destacando a importância de uma fé autêntica, justamente a fé que se manifesta em obras. E Tiago vai escrever justamente em um contexto em que muitos professavam a fé em Cristo, mas suas vidas elas não estavam refletindo justamente essa profissão de fé. Então, para ele, a fé cristã verdadeira ela não pode ser apenas um consentimento intelectual. Ela deve ser uma força dinâmica que transforma justamente a vida do crente. E ela se manifesta justamente em ações concretas. Ele desafia a ideia de que é suficiente apenas acreditar, mostrando que a fé genuína é necessariamente baseada em obras que vão evidenciar justamente essa fé. Então, esse ensino, meu irmão, é particularmente relevante no cenário contemporâneo, no qual há uma tendência crescente justamente de querer dissociar a fé das ações práticas. E muitos afirmam ter fé, mas suas vidas não mostram o fruto dessa fé. E Tiago nos lembra que a fé sem obras ela é morta, incapaz de produzir qualquer transformação verdadeira. Então a fé que não produz, que não se traduz em ação, ela é estéril e não tem impacto no mundo real. Então vamos justamente adentrar no primeiro tópico da lição, que vai falar sobre os perigos de uma fé improdutiva. Inutilidade. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o que Tiago fala em Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Dúvidas têm surgido na mente dos leitores no decorrer dos séculos, como se esse texto fosse uma contradição do ensino paulino sobre a salvação pela graça e não por meio das obras. Mas, meu irmão, essa contradição ela é aparente. Por quê? Porque Tiago, ele utiliza a palavra fé, ele está se referindo a um consentimento meramente intelectual. Por outro lado, quando Paulo se utiliza da palavra fé, ele se refere à convicção que traz consigo o consentimento da verdade. Então, Paulo rejeita a ideia de que as boas ações feitas sem fé em Cristo possam merecer a salvação. E ele explica que confia no esforço próprio para se tornar justo. Ele explica que confiar no esforço próprio para se tornar justo ignora que todos somos pecadores e torna a fé em Cristo inútil. É justamente isso aqui, a inutilidade que o autor está falando, que Paulo quanto Tiago está mostrando aqui, que a fé ela é justamente pela graça de Deus, não é? Então, quando Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e a seu próximo. Então, uma fé sem obras, aí vai entrar justamente no segundo subtópico da lição que o autor vai falar, que é o engano espiritual. Porque uma fé sem obras engana o próprio crente, fazendo justamente acreditar que está espiritualmente seguro, enquanto a sua vida não reflete os princípios de Cristo. E Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Uma pessoa que tem apenas esse tipo de fé, pode acreditar sinceramente que está espiritualmente saudável e salva,
mas está se enganando, pois sua fé não tem impacto real em sua vida ou na vida dos outros. Dessa forma, o que está acontecendo? Um auto-engano. Está acontecendo um auto-engano espiritual. E justamente está acontecendo uma discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que realmente ela faz. Então, por exemplo, uma pessoa pode professar amor ao próximo, mas não ajudar aqueles que se encontram em necessidade. Então, essa incoerência revela uma fé superficial. É uma fé que não transforma o caráter, nem motiva a prática do bem. Que isso leva justamente para o nosso terceiro subtópico, e fala sobre testemunho ineficaz. Porque uma pessoa com fé que produz auto-engano, ela pode ter uma falsa segurança de sua própria posição espiritual. Ela pode acreditar que apenas professa fé em Deus, no caso intelectualmente, ela acha que isso é suficiente para ser salvo. Contudo, a verdadeira fé em Jesus deve resultar em uma transformação visível em todas as áreas da vida. E essa transformação, ela não é apenas superficial, mas ela é uma renovação profunda que afeta pensamentos e atitudes e comportamentos. Então a fé que é improdutiva, ela prejudica o testemunho cristão. Quando os crentes não vivem de acordo com a fé que professam, isso pode levar outro a questionarem, né, a modernidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho, tornando um obstáculo para aqueles que buscam conhecer a Deus, tornando um obstáculo para aqueles que buscam conhecer as obras do Altíssimo. Então, meu irmão, as obras não são apenas uma evidência de fé, não, mas elas também são um meio pelo qual o amor de Cristo é demonstrado ao mundo. Porque para algumas pessoas, né, a fé ela pode ser baseada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade, sem um comprometimento genuíno com os princípios morais e sem um comprometimento com os princípios éticos ensinados por Cristo. Uma pessoa ela pode enganar a si mesma, achando que cumprir certos rituais ou ir à igreja é suficiente. Mas ela está enquanto ela negligencia a justiça, a misericórdia e a verdade. Essa fé, minha irmã, é ilusória. Não resulta em uma verdadeira transformação do coração e da mente. Quando o comportamento não corresponde aos princípios do evangelho, o testemunho ele se torna ineficaz. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre a evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Tiago 2,17 fala que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então a verdadeira fé, ela sempre se manifesta em ações. As obras não são um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela, ou seja, proferir a fé torna-se ineficaz se não vier acompanhada de ação. E o que Tiago aqui está argumentando, ele está justamente usando a ideia de um interlocutor imaginário, né, que era uma técnica comum usada justamente para construir uma argumentação, né? E ele fala: alguém me dirá, mas Tiago, você afirma que tem fé. Aí ele fala: e eu responderei sim, e tenho obras para corroborar minha afirmação. Agora prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. E os textos, né, dos versículos justamente 15 e do versículo 16 têm sido compreendidos justamente como uma parábola. E com aplicação nesse versículo 17 que Tiago fala que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos querendo mostrar aqui é justamente que a evidência da fé, ela acontece por intermédio das obras. E que o autor da lição prossegue, vai falar justamente sobre este amor em ação, né? Porque em 1 João 3,17 expressa justamente a mesma ideia, né? Que aquele que possui recursos deste mundo e vi seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o que é o amor? O amor justamente é a vontade, é a voluntariedade
de participar, de comunicar justamente os necessitados nas suas necessidades. E Tiago fala, né? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não vem proveito nenhum. Por que não vem proveito nenhum? Porque o amor não foi expresso. Não adianta. Por isso, Paulo, quando escreve aí aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 13, ele fala: não adianta a pessoa fazer muitas coisas na obra de Deus e não tiver amor. E o amor, ele é manifesto, meu irmão, em ações. Por isso, Jesus falou que o novo mandamento vos dou: que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E como é que o mundo vai conhecer que verdadeiramente vocês são meus discípulos? A palavra de Deus assim fala, Jesus fala, né? Se vocês amar uns aos outros. É com essa expressão que Jesus fala justamente que é assim que o amor se manifesta. O terceiro ponto deste tópico vai falar justamente sobre obediência em ação. Aqui vai falar justamente sobre fé e obediência a Deus, eles são intrínsecas, né? A fé genuína resulta justamente em cumprir os mandamentos de Deus. Ou seja, se eu tenho fé, se a minha fé ela é praticada com ações, se eu expresso amor não de boca para fora, mas com ações, com atitudes, com gestos de cuidado, de socorrer o necessitado, eu estou em obediência automaticamente ao que? Aos mandamentos de Deus. Então a fé, quando é manifesta em obras, que manifesta o amor em ação, automaticamente eu estou participando do mandamento que foi assim nos dado por Cristo. Então isso é obediência. A obediência é justamente fazer a vontade daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é assim que a palavra de Deus ela nos mostra que a fé é manifestada nas obras, né? Porque eu consigo, como o Tiago fala, eu mostro que tenho fé por aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço com amor, automaticamente eu estou tendo fé, eu estou praticando boas obras e eu estou agindo com amor, automaticamente eu estou em obediência à palavra de Deus. O terceiro e último tópico da lição, o autor vai falar Abraão e Raabe, exemplos de uma fé ativa. Vai falar de Abraão. O autor vai dar exemplo, usando aqui Abraão como exemplo, destacando justamente a sua disposição. E que disposição foi essa? A disposição que Abraão teve de sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Em obediência a Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. Você vê que a fé cooperou, né, com as ações, com as obras. E por meio das obras, a fé ela foi aperfeiçoada. Abraão ele não apenas acreditou em Deus, ele agiu conforme a sua fé. Ele agiu conforme a sua fé. E Tiago ele não está dizendo, né, que ao oferecer Isaque como sacrifício, Abraão foi declarado justo. Não é isso que Tiago está dizendo, ele está falando o contrário. Quando Abraão ofereceu Isaque, foi nesse exato momento em que Abraão demonstrou ser justo. Então, dizendo de outra forma, o que ocorreu em Gênesis, no capítulo 22, foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Então, a obra que Abraão fez demonstrou a fé que ele já possuía. Então, sendo Abraão pai da fé, ele é utilizado como exemplo. E o autor da lição ele vai prosseguir falando e vai usar outro exemplo que é Raabe, né? Ele amplia a questão e eu cito Raabe, juntando-se assim ao escritor, aos hebreus, que também reconhece Raabe como exemplo de fé. E nesse caso, ao que parece, Tiago aponta para seu exemplo como universal, né? Tendo servido para Abraão e para uma meretriz que estava fora da linhagem abraâmica.
E o que ela fez? Ela escondeu os espias israelitas e ajudou a escapar. E quando ela fez isso, ela estava demonstrando fé em Deus por meio de suas ações corajosas. A fé de Raabe, ela foi evidenciada pelas suas obras. E o que resultou em sua inclusão, o que resultou justamente a sua inclusão no plano de salvação, no plano redentor de Deus. E certamente, minha irmã, essa não era uma fé comum, não. Então a fé morta é como um cadáver, né? E consequentemente não pode salvar. Se o fôlego é sinal de vida, né, as obras são sinais de fé. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos concluindo a lição de número 5 e vimos, né, aqui nesta lição que a fé ela é aperfeiçoada pelas obras, significando justamente que a fé ela atinge sua plena expressão e propósito quando ela se manifesta em ações concretas. E essas ações concretas, ela reflete a natureza de Deus justamente em nós. E como distinguir quem está morto de quem está vivo? Então o vivo ele está o quê? Respirando. O morto não. Então, é por isso que nós falamos, né, que uma fé morta é como um cadáver. E, consequentemente, não pode salvar. Se o fôlego é sinal de vida, as obras elas são sinais de fé. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe e continue abençoando os irmãos. E assim nós encerramos a nossa lição de número 5. E nessa lição comentamos justamente o tema a autenticidade contra uma fé morta. Que Deus abençoe os irmãos até a nossa aula, até a próxima aula, se assim o Senhor permitir.